Boa noite! Brincadeira com você. Esse módulo é sobre prospecção ativa. Não importa. Mentira. Boa noite. Não, tô brincando, eu tô com cara de William Bonner aqui. Esse módulo é sobre hunting. As regras do jogo e por que isso é importante, tá certo? Preste atenção que agora vem a vinheta. Meu nome é Malci, eu sou cofundador da Speedio e eu tô aqui para te ensinar como você monta o seu castelo do seu outbound. Vamos? Hunting. A definição da palavra é muito simples, né? É o famoso caçador, o miserável que vai para o meio da floresta com uma arma, um rifle, para pegar um bicho escroto no meio da floresta. Nada disso é importante, na verdade. O começo do jogo aqui, presta atenção no que eu vou te dizer. E outra, se você tiver agora no seu celular na mão, pega o celular, bota no silencioso e senta em cima dele. Não, mentira, não senta em cima dele. Bota ele guardado em algum lugar. Presta atenção no que eu estou dizendo, porque esse módulo vai mudar a sua história no processo de prospecção ativa. Se você, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Se você está começando a sua carreira, se você é BDR, tá certo? Você precisa entender quais são as regras do jogo inteiro. Pensa se você é fã de futebol. Se você é zagueiro, se você é lateral, você precisa saber o que o atacante está fazendo, porque senão você não consegue distribuir a bola para ele, não consegue fazer o que tem que ser feito. Certo? No final das contas, todos nós temos que trabalhar dentro do nosso quadrado, porém entendendo que tem os quadrados dos coleguinhas ao lado, para a gente poder fazer uma coisa transversal, gerar resultados para a empresa e não só para o nosso quadrado. Ou seja, se você é BDR, é importante para você entender o contexto desta porra, tá certo? E se você é closer de outbound, você também precisa fazer a mesma coisa, entender o contexto de como veio a lead do outbound para você. E se você está treinando ou se você é hunter, esse módulo é especial para você. Por quê? Porque a gente vai te ensinar a fazer o negócio como um todo aqui. 360 graus. Não é isso? Uma coisa assim holística que você tem que saber fazer sendo um hunter. Além disso tudo, se você é um gestor e está montando um time comercial, aí, meu amigo, você não pode olhar seu celular de jeito nenhum, olhar mídias sociais, olhar a vida de ninguém nesse momento, nada. Não pisca, olha para mim agora. Porque você precisa entender quais quais peças do Lego você encaixa juntos para você fazer um castelo. Você não pode querer fazer um castelo e construir uma piscina, beleza? Então eu vou ensinar para vocês quais são as peças para você colocar juntas para formar um castelo do seu outbound. Seguinte, galera, vamos entender as regras do jogo, tá certo? Então, Aaronzinho, tá certo? Ele criou uma coisa interessantíssima lá no Salesforce. Ele pegou o processo comercial e ele deu técnica a isso alguns anos atrás, né? Acho que tem mais de 10 anos já que ele fez isso. Ele pegou o processo comercial, que antes era basicamente um vendedor fazendo tudo do processo comercial, ele quebrou isso em pedacinhos para fazer uma hiper especialização das pessoas. Que foi top, inclusive. Ele é o pai desse negócio aqui, tá certo? Grande, inclusive, Aaron, um abraço para você, gente boa. Se quiser conhecer, eu tive a oportunidade de entrevistar a Aaron, gente boa pra caralho, lá do castelo dele, direto na Escócia. Enfim, interessante. E ele criou o processo comercial novo, que é o seguinte, pensa o seguinte, no processo do outbound. Então, no processo de outbound, você vai ter a primeira personalidade, é a personalidade do BDR. O BDR é o Filho de Deus, que ele faz o seguinte, ele pega a lista que foi produzida para ele e ele vai contactar as pessoas naquela lista por e-mail, LinkedIn, telefone ou uma combinação desses três. É o que ele vai fazer. O contato do BDR é um contato, parte do pressuposto que o BDR não precisa saber tudo de tudo do produto ou do serviço que está sendo vendido, porque ele está fazendo uma parte hiper especializada do processo. Então, assim, normalmente, o que ele está fazendo é economizando tempo do gestor ou do closer. Normalmente, a posição de BDR é uma posição de entrada na área comercial, né? Ou é isso, ou é uma posição altamente especializada, de um mercado altamente especializado. Show! Aí o que ele está fazendo? Fazendo vários contatos, recebendo vários nãos e pegando aqueles que aceitam falar com ele, dando esquentadinha, dando uma qualificadazinha, explicando, passando,
um tapa assim de pintura, tá certo? Aí ele, pam, pegou essa pessoa, a pessoa falou, quero saber mais sobre isso, a pessoa, pam, pegou isso e joga isso para o closer. O closer, normalmente, é uma pessoa mais experiente, que está mais pronta para lidar com objeções, com coisas mais profundas relacionadas ao produto ou serviço. Então, quando você passa para a próxima etapa do processo comercial, isso exige mais conhecimento, mais profundidade do que está sendo vendido. Aí o closer, pam, pá, dá aquela famosa pá, fechada, e aí vende, e aí quem toma conta da próxima etapa é o CS. Então esse é o processo que Aaronzinho criou, as 3 etapas. Tá certo? Show? Agora o negócio é o seguinte, existe também a posição da pessoa que é o Hunter. Quem é o Hunter? Bota na tela a produção assim, ó. As 3 etapas quebradinhas e uma etapa que vai de fora a fora. Que é o Hunter, é o amigo que ele tem mais experiência, tem mais cabelo branco, e ele está pronto para levar o processo desde a qualificação até o fechamento. Ou seja, ele é o cara, como eu disse, ele vai para a floresta com um rifle, uma faca, e ele vai voltar com um urso de lá. Pronto, esse é o cara. Então, o Hunter, ele tem que estar preparado não só para qualificar, mas também para fechar, negociar preço, negociar entrega, o caralho, tudo isso ele vai fazer sozinho. Tá certo? Normalmente o papel... E aí, galera, você tem que entender o seguinte, o outbound, se você vai usar o BDR, o closer ou o hunter, tem muito a ver, gestor, com uma posição estratégica sobre qual é o ticket médio do produto que está sendo vendido, qual é a complexidade de um produto que está sendo vendido, qual o nível de consciência que o seu time comercial tem que ter sobre isso. Ou seja, se você vai vender um RP caríssimo, vale mais a pena uma tecnologia caríssima, um equipamento caríssimo, uma coisa assim, vale a pena você ter um cara que entende tudo de tudo daquele mercado e botar ele para fazer prospecção ativa em cima de um mercado super específico, inclusive abrindo porta para um ABM, um ABS, que é uma variação do outbound. Ou seja, é o outbound para menos empresas a serem prospectadas. Outbound prevê quantidade. Então, se você puder botar na tela, produção, por favor, é assim. O outbound quebradinho, BDR mais closer, vai trabalhar com muito volume. Depois vem o outbound do hunter. Esse vai trabalhar com menos volume, porque ele está fazendo mais coisas no processo comercial. Então, como ele faz mais coisas, ele faz menos volume. Ele é mais especializado. E o ABS é o cara que vai trabalhar com mercado super específico, vai saber muito daquelas empresas, porque ele está trabalhando com um troço super específico, ticket super alto e assim por diante. Esse é o processo, ou seja, essas são as peças do Lego que você vai botar para montar, é a posição no campo que joga cada jogador para você conseguir fazer o processo do seu outbound. Lembrando que tudo isso, o gestor, tem que ser pensado estrategicamente. Não adianta você pegar e você querer vender uma xícara no processo de outbound. Você provavelmente, a sua cabeça vai rodar enquanto gestor, tá certo? Então você precisa pensar qual é o ticket médio, qual é o LTV, qual é o meu CAC no processo de outbound. Eu estou pagando o custo da aquisição? Será que eu estou gerando valor suficiente? Todas essas são perguntas que você, gestor, tem que responder e a galera do seu time vai se encaixar nesses quadradinhos aqui que eu expliquei para você. Beleza? Antes da gente fechar essa aula aqui, super importante o seguinte, vamos entender que ninguém é melhor que ninguém no jogo, tá certo? Então assim, vamos partir do pressuposto que você tem uma indústria enorme, você tem um cara que estudou engenharia, tá falando isso ontem com o cara do Uber, o cara tinha estudado engenharia. Digamos que o cara, engenheiro mecânico, ele entende pra caralho de máquina. E aí ele se coloca numa posição de BDR para fazer a pré-qualificação para vender equipamentos de 500 mil reais, de 800 mil reais, assim por diante. Esse cara, super especializado, ele vai ganhar muito dinheiro e ser muito importante, porque ele entende de uma coisa, numa indústria super específica, que tem baixíssimas quantidades de pessoas para substituir ele. Por que eu estou dizendo isso? Existe no mercado, não vou mentir para você não, tá? Existe no mercado comercial uma percepção de que você vai entrar BDR e vai virar alguma outra coisa depois. Isso é uma percepção bosta.
errada. Por quê? No final das contas, a peça BDR do seu castelo, se você tirar ela do castelo, o castelo desmorona. Se você só tiver pessoas júniores despreparadas fazendo aquele trampo, desmorona. Ou seja, você precisa ter uma boa peça fazendo o trampo do BDR, não querendo sair para outra posição. Você, gestor, precisa se preparar para valorizar, inclusive financeiramente, os BDRs que são bons pra caralho de trampo de BDR, que querem ficar com o BDR e que querem ganhar a vida desse jeito. Se você não fizer essa adaptação, inclusive financeira, você vai perder os seus talentos a longo prazo. Então, assim, tudo isso precisa estar alinhado no processo, mas eu queria deixar muito claro, sob hipótese alguma, sente na cadeira do BDR ou do closer, querendo imediatamente fazer uma coisa diferente. Isso tem que ser pensado. Existem pessoas que têm a personalidade para isso, a gente vai falar sobre isso, tá? E tem pessoas que não têm. Se você tiver a personalidade para isso, não fique desesperado para sair da cadeira. Execute a tarefa com diligência. Talvez você até possa fazer outra coisa, mas não é um pré-requisito para justificar o seu sucesso. Estamos alinhadíssimos aqui? Ou você está olhando suas mídias sociais, fazendo alguma coisa? Presta atenção, porra, no que eu tô falando, caralho. E outra, escreve aqui embaixo dessa aula se você hoje é BDR, Hunter, Closer, Gestor. Conversa comigo, eu quero saber o que você está fazendo hoje. A gente olha essas coisas, hein? Presta atenção.